Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa. Hoje está aqui presente Fatinha está aqui com a gente fazendo um estudo da noite de hoje para falar sobre evangelizar é um ato de amor. Mas antes disso, nós vamos fazer uma meditação, uma leitura preparatória do livro Caminho, Verdade e Vida, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é a 103. Estima do mundo. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 25, que diz assim: se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Jesus que falou isso. E vamos às considerações de Emmanuel. Muitos discípulos do Evangelho existem ciosos de suas predileções e pontos de vista no campo individual. Falsas concepções ensombram-lhes o olhar. Quase sempre se inquietam pelo reconhecimento público das virtudes que lhes ornam o caráter. Guardam o secreto propósito de obter a admiração de todos e sentem-se prejudicados se as autoridades transitórias do mundo não lhes conferem apreço. Agem esquecidos de que o reino de Deus não vem com uma aparência exterior. Não percebem que, por enquanto, somente os vultos destacados nas vanguardas financeiras ou políticas arvoram-se detentores de prerrogativas terrestres, senhores quase sempre absolutos das homenagens pessoais e dos necrológios brilhantes. Os filhos do reino divino sobressaem raramente e, de modo geral, enchem o mundo de benefícios sem que o homem ou veja a afeição de que ocorre com o próprio Pai. Se Jesus foi chamado feiticeiro, crucificado como malfeitor e arrebatado de sua amorosa missão para o madeiro afrontoso, que não devem esperar seus aprendizes sinceros quando verdadeiramente devotados à sua causa, o discípulo não pode ignorar que a permanência na terra decorre da necessidade do trabalho proveitoso e não do uso de vantagens efêmeras que, em muitos casos, lhe anulariam a capacidade de servir. Se a força humana torturou o Cristo, não deixará de torturá-lo também. É ilógico disputar a estima de um mundo que, mais tarde, será compelido a regenerar-se para obter a redenção. Emmanuel, trazendo para a gente uma ótica de ensinamento, acho interessante que nessa página aqui ele fala justamente da questão do nós, quando está na tarefa de servir, na labuta do trabalho, né? É lógico que todos nós, no campo do trabalho, estamos buscando o aprimoramento íntimo para a nossa transformação, né? Não adianta, nós não vamos transformar, nós não vamos mudar sem a vivência, sem a prática desses ensinamentos, né? E Emmanuel ele cita justamente na página, falando justamente de que muitos se apropriam até mesmo de um certo assim, a gente tem uma vivência maior quando faz uma prática do bem ou pratica algo importante dentro da tarefa. Patinha hoje vai falar sobre evangelização, por exemplo, e todos nós sabemos de todo o trabalho que a gente se oferece, se oferta a auxiliar, né? Há uma equipe espiritual também nos amparando diante desse trabalho. Então, diante de todas as dificuldades que nós temos, nós somos guiados por uma equipe que nos auxilia, né? E aí, muitas das vezes, assim, vou deixar que a equipe me ajuda, né? A equipe me ajuda. Só que ela não vai te ajudar sozinha. Eu tenho que fazer a minha parte também.
né? Se eu, por exemplo, estou num estado em que eu necessito, por exemplo, de uma compreensão maior, necessito de um ajuste, até mesmo de uma fonte de necessidade de saúde, por exemplo, eu tenho que fazer a minha parte, tanto aqui tomando medicação espiritual, né, ou fluidoterapia, água fluidificada, mas também ao médico. Né? Eu não vou ser assim, eu sou evangelizador, a equipe está me amparando, tá me protegendo, e com isso eu vou ficar aqui trabalhando enquanto a espiritualidade está antenada. Ele vai falar assim: não, você também tem que fazer a sua parte. Emmanuel está justamente nos lidando com isso. É importante a gente reflexionar de que estamos aqui no campo da vivência, mas ao mesmo tempo temos que lembrar de que essa vivência é íntima, o trabalho é íntimo. Então, ao mesmo tempo em que a gente está aqui disposto a trabalhar também, nós temos que entender de que também estamos em fase de aprendizado. Não adianta eu pegar um serviço maravilhoso e eu ainda tenho dificuldades de algumas ações desse trabalho. Não tenho medo, não tenho dúvidas de que o outro companheiro vai te ajudar, mas peça ajuda. Ou então, justamente, corra atrás do remédio necessário. A gente não pode esquecer também de estar com a bússola, né, antenada, para que a gente possa ali garantir essa prática do Evangelho. Eu acho que o Emmanuel quer nos mostrar muito bem isso hoje. Na página é isso, de que todos nós somos compelidos ao campo do trabalho, ao campo da evangelização. Mas também eu preciso também reconhecer de que eu preciso ser evangelizado, eu preciso ser educado, eu preciso buscar fontes importantes também para que esse serviço se desenvolva com qualidade, para que a mensagem ela seja um campo mais de essência, que ela vá mais sublime a todas aquelas pessoas que recebam, né? Então a gente precisa fazer a nossa parte, mas ao mesmo tempo nos conscientizando de que também precisamos cuidar de nós, né? Acho que a lição ela fala um pouco disso. A gente precisa estar alerta a esses ensinamentos. Então vamos levar nossos pensamentos e agradecer ao amigo mestre Jesus, amigos espirituais que nos acompanham, pela oportunidade bendita de estarmos nessa casa espírita tão querida, que abre as portas para nós nas noites de quartas-feiras, para que nós possamos, através das palavras que a nossa irmã está aqui hoje preparando, trazendo para a gente reflexões antenadas junto com a sua equipe espiritual, para que a gente possa refletir, meditar, para levar esses ensinamentos, levar essas mensagens aos amigos no campo social, no campo da família, mas principalmente difundindo essas palavras em nossos corações, em nosso íntimo, para cooperar nessa escola bendita em regeneração. Aproveitamos no campo do pensamento, da qual nós estamos todos em vibrações, e que possamos multiplicar esse consolo, multiplicar esses pensamentos aos irmãos, aos espíritos que necessitam de um amparo, que necessitam de um auxílio, seja nas necessidades físicas ou até mesmo espirituais. Que nós possamos, nessa comunhão de pensamentos também, vibrarmos pela nossa sociedade, aos frequentadores e voluntários dessa instituição, a todos o movimento espírita que nos abraça, que justamente nos oportuniza a vivência diária das reflexões dessa sua boa nova. Que o Senhor possa nos abençoar hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então a palavra hoje está com a Fatinha e ela vai falar sobre evangelizar é um ato de amor. Boa noite, pastor. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre esteja entre nós. Que nós possamos nesta noite
juntos e junto aos amigos espirituais, conversar um pouco sobre esse tema, evangelizar é um ato de amor, para que nós possamos entender um pouco sobre o tema e tentar, né, como o Felipe mesmo bem disse aqui agora há pouco, o mais importante, além do conhecimento, é a vivência do que nós temos aprendido. E o Evangelho, nós vamos ver hoje qual a importância do Evangelho, por que evangelizar é considerado um ato de amor. Inicialmente, nós gostaríamos de falar que quando a gente vê o tema, a gente pensa que nós vamos falar só de evangelização de crianças, né? Porque geralmente a gente logo reporta evangelização de crianças. Mas o tema ele é bem mais amplo e profundo do que a gente imagina. Por isso, nós gostaríamos assim, de compartilhar com vocês, né, o que nós estudamos hoje, para que realmente a gente tente refletir sobre esse tema, para que a gente realmente consiga fazer um pouquinho de diferença na nossa vida e na vida daqueles que comungam cotidianamente conosco. Então, evangelizar é um ato de amor. Inicialmente, vamos ver o que é evangelho, porque se o tema é evangelizar, vem de evangelho. O que seria o evangelho? O significado de evangelho é boa nova, boa notícia. Então, Jesus, os ensinamentos de Jesus, que está contido nos evangelhos, é uma boa notícia, é o significado. Boa nova, boa notícia, boas informações que ele trouxe para a humanidade. Os evangelhos, que são 4, né? Eles são resumos da vida, dos atos, dos feitos de Jesus e dos ensinamentos de Jesus. Então, isso que nós vamos encontrar nos evangelhos. A vida de Jesus, desde quando ele nasceu até os 33 anos, e os feitos, os atos, como ele comunicava, o que ele fazia aqui no nosso planeta Terra durante o tempo que ele permaneceu. E principalmente os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Quando Jesus nasceu aqui no nosso planeta Terra, por que é considerado boa nova, boa notícia? Porque anteriormente a Jesus, a humanidade já tinha recebido bastante informações, bastante conhecimentos religiosos. Inclusive Moisés nasceu 1300 anos aproximadamente antes de Jesus, trazendo a crença na existência de um Deus só e trazendo os mandamentos, os ensinamentos de Deus, dividido em 10 partes, que são os 10 mandamentos. Então a humanidade já tinha recebido, sim, ensinamentos sobre as leis de Deus. Mas esses ensinamentos que Moisés trouxe ficou mais restrito ao povo hebreu. Ele não se espalhou de uma maneira generalizada naqueles 1.300 anos de propagação de ensino de Moisés. Então, 1.300 anos depois, nasce Jesus. E principalmente nesta época de Jesus, do nascimento dele, a humanidade estava muito, as ideias religiosas da humanidade, principalmente na Grécia e em Roma, era uma miscelânea de ideias politeístas, de ideias religiosas politeístas, ou seja, a crença em muitos deuses. Quando a gente vai ver filme dessa era, né, na antiguidade, a gente vê, né, que os romanos cultuavam o deus do lar, o deus da família. Então, a ideia de muitos deuses predominava, principalmente em Roma e na Grécia. Então, com o nascimento de Jesus, a humanidade estava começando a sua maioridade espiritual. Estava apta a assimilar novos ensinamentos, novas informações, as boas notícias que Jesus vinha trazer. Então a gente observa um fato muito interessante quando os Espíritos nos afirmam que nessa época que Jesus nasceu na Terra, a humanidade estava começando a sua maioridade espiritual. O que isso quer dizer? Quando nós, aqui na Terra agora, né, nós falamos assim, fulano é maior de idade, ele já tem maior idade. Ele está regulando aproximadamente com 18 a 21 anos, correto? Correto? Até então ainda é considerado adolescente, né? E a adolescência é uma fase turbulenta, todos nós sabemos disso, uma fase de muitos conflitos,
né, do passado e dos ensinamentos que recebe o Espírito. Então, na fase da adolescência, é uma fase complicada para o Espírito. Complicada nesse sentido, ele está apto a receber novos ensinamentos, encaminhamento na vida, mas ainda está estudando, ainda não sabe qual profissão que vai ter, né? E está pensando como é que vai ser o futuro. Então, essa fase aí de adolescência que todos nós passamos e muitos estão passando agora. A humanidade estava saindo dela, estava começando a sua maioridade espiritual. E estava já apta para receber novos ensinamentos. E foi nessa época que o nosso mestre veio à Terra. Por isso, boas notícias, boas informações. A humanidade estava preparada para receber esses ensinamentos novos. Aí, nós falamos agora um pouquinho do que é Evangelho. E nós sabemos então que foi o Cristo que veio trazer esses ensinamentos, essa boa nova para a humanidade, para ela avançar, né? Ela estava começando a maioridade, com esse ensinamento ela ia consolidar a sua maioridade espiritual. Se nós perguntarmos para algumas pessoas, para ele, quem é Jesus? Em algumas religiões vão dizer assim, que Jesus é a personificação de Deus na Terra, ou seja, que Deus e Jesus são os mesmos. Muitas pessoas acreditam que Deus e Jesus são os mesmos. Se nós perguntarmos para uma ou mais pessoas, outras pessoas vão dizer assim, Jesus é o Filho primogênito de Deus, que veio à Terra, morreu na cruz para pagar os pecados da humanidade. Então, Filho primogênito quer dizer o primeiro Filho de Deus, e que Deus enviou à Terra para ensinar e depois morrer crucificado, assim pagando todos os pecados de todos aqueles que já tinham nascido e de todos que irão nascer. Mas se nós perguntarmos para nós espírita, quem é Jesus? O Espiritismo nos responde, Jesus é o Espírito permitido por Deus para governar a Terra. Ele é o responsável pelo planeta Terra. Ele era um espírito puro quando veio à Terra. Ele já tinha atingido a perfeição relativa. E Jesus, nosso Pai Celestial Deus, permitiu que ele ajudasse na formação da Terra e fosse o governador da Terra, o responsável pelo planeta Terra. Então, Jesus para nós é Filho de Deus como nós, mas que já atingiu uma superioridade, uma perfeição relativa. E veio à Terra para nos trazer essas novas informações para o nosso crescimento. Kardec, no Livro dos Espíritos, fez uma pergunta que é muito conhecida de todos nós, cuja pergunta é, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de modelo e de guia? Olha a pergunta de Kardec, muitíssimo inteligente. Qual o tipo mais perfeito? Porque então ele quer dizer, já passaram na Terra muitos espíritos, muitos missionários, para poder ajudar na evolução moral do planeta Terra. Então ele pergunta qual o tipo mais perfeito, ele já tinha passado todos, que Deus tem oferecido ao homem, à humanidade, para servir de modelo. Esse é o meu modelo. Esse eu tenho que ver, observar e seguir. Ele é o meu modelo. E guia. Além de modelo, ele também vai servir de condutor, de guia. E os espíritos superiores responderam, Jesus. Então, nós espíritas temos essa percepção, essa compreensão de que Jesus é um Espírito puro, que veio à Terra por amor, para nos trazer novos conhecimentos, para nos auxiliar no nosso desenvolvimento, tanto intelectual e especialmente moral. Ele é o modelo mais perfeito que nós podemos ter. A perfeição moral que nós espíritos encarnados na Terra precisamos chegar foi apresentada pelo nosso Mestre Jesus. Qual é a mensagem cristã?
Porque o nosso tema é evangelizar, é um ato de amor. Então nós temos que chegar a essa conclusão conhecendo um pouco o que é o Evangelho e qual é a mensagem que ela passa, que o Evangelho passa, para a gente chegar à conclusão que realmente evangelizar é um ato de amor. A mensagem cristã. Jesus tem como missão encaminhar a humanidade terrestre para o bem. Essa é a missão de Jesus. Ele é o modelo e ele é o condutor para o bem, disponibilizando condição para que o ser humano cresça, faltou a palavrinha ali, em conhecimento e em moralidade. Então a mensagem, o objetivo, a missão de Jesus é de encaminhar, de conduzir a humanidade para o bem. Mas tem um mais aqui bem importante, ele disponibiliza, ele oportuniza condições para que a gente consiga entender e praticar o seu evangelho para que a gente consiga crescer em crescimento e moralidade. Ele tem por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus. Quando nós falamos em Deus, fica muito assim difícil para a gente realmente entender quem é Deus, como Ele é, onde é que Ele está e quais as suas leis. Então, pelos ensinamentos que Jesus trouxe à Terra, nós sabemos exatamente como é o pensamento do nosso Pai Celestial. Porque essa é a missão de Jesus, de transmitir à humanidade o pensamento, as leis de Deus. Uma coisa muito interessante, que nós gostamos muito de falar quando nós estamos falando um pouco sobre o Evangelho. Esse pequeno texto encontra-se no livro Roteiro, Emmanuel e Chico Xavier. Diz assim: o mestre não exige que os homens se façam heróis ou santos de um dia para o outro. Lógico, não é? Porque Jesus sabe da nossa capacidade, mas sabe que nós ainda não temos condição de vir ao centro 1 ou 2 vezes, 3, 4, 5, 10 anos, e já nos transformarmos no espírito puro, num herói ou num santo. Ele sabe disso. Por isso, ele nos dá força, coragem, ânimo, para que a gente vá vivendo, praticando, às vezes errando, arrependendo e voltando para o caminho do bem, para um dia a gente realmente atingir esse estado. Mas o mestre não exige que os homens se façam heróis ou santos de um dia para o outro. E nós observamos isso, inclusive, lá quando ele escolheu os seus apóstolos. Ele escolheu para ajudá-lo na sua missão de divulgar o seu evangelho pessoas simples, pessoas com mazelas espirituais como nós mesmos. Quando nós vamos estudar o evangelho, nós vemos que os apóstolos, discípulos de Jesus, eles tinham ainda muitas inferioridades para serem vencidas. Jesus não escolheu aqueles que mais sabiam, aqueles que se destacavam. Não. Ele escolheu pessoas simples para nos deixar de exemplo que, através do conhecimento, do esforço cotidiano, todos conseguiremos evoluir. Então, o mestre não exige que os homens se façam heróis ou santos de um dia para o outro. Não pede que os seus seguidores pratiquem milagre e nem lhes reclama o impossível. Não, Jesus não faz isso. Ele respeita-nos, a nossa individualidade. Ele sabe das nossas capacidades e das nossas possibilidades, mas ele dá tempo ao tempo para que a gente, entendendo o seu evangelho, assimilando, se fortaleça e comece a praticá-lo. Dirige-se a palavra dele à luta vulgar e às experiências de cada dia. Então Jesus não exige nada de nós que seja fora do normal, fora do comum. Não. As palavras de Jesus e os ensinamentos que ele nos deixou é dirigido, é relacionado aos atos da nossa vida cotidiana. Então, se nós não podemos citar os ensinamentos dele agora, alguns, porque tomaria tempo demais no nosso estudo. Mas a gente lembra que ele pede para que a gente respeite o pai e a mãe, que honre o pai e a mãe. Ele pede para que a gente se desprenda das coisas materiais, que não dê tanto valor às coisas materiais. Ele pede para a gente olhar os lírios do campo e não se preocupar tanto com a nossa vestimenta. Então
com os outros, sem exigência de que sejamos heróis ou santos de uma hora para outra. Até agora nós vimos então o que é o Evangelho. Um pouquinho, né? Já deu para a gente ter uma noçãozinha do que seja o Evangelho. Mas como que nós vamos chegar à conclusão de que o evangelizar é ato de amor? Vamos ver agora a definição de amor. O que é amor? Se nós perguntarmos para cada um de vocês aqui, tem certeza que as respostas podem ser parecidas, mas vão ter algumas, às vezes, muito diferentes uma da outra. O que é o amor? Todos nós gostaríamos realmente de saber o que é o amor. Os espíritos superiores nos falam que o amor é a maior força do universo. Que o amor tudo pode, tudo consegue. E que o amor é a essência, é o alimento da alma. E Jesus veio nos mostrar que o amor, ensinado por Jesus, supera todos os conceitos, os nossos conceitos terrenos, que são misturas de sentimentos de paixão, de desejo e sensualidade. Então, se eu perguntar para umas pessoas o que é amor, ela vai relacionar logo o amor sexual, o amor de uma pessoa com outra nas suas intimidades. Então, geralmente, nas paixões pelas coisas, amor ao futebol, amor à política, amor a isso, amor àquilo. Então, o conceito de Jesus supera tudo isso. E nós vamos ver como é que nós podemos compreender realmente o que seria amor. Deixa eu perguntar, eu tenho que falar aqui, né? Mas tá bom falando? Tá dando para ouvir? Tá? Então tá bom. Eu esqueci, gente. Eu não habituo muito com o microfone. Mas se tá dando para ouvir, tá bom. Então, o Cristo propõe que o amor deve começar por Deus, depois por nós mesmos, para depois evoluir a um amor a todos os seres. Então, Jesus já nos mostrou um conceito de amor muito diferente. E vamos entender, então, agora quais são os tipos de amor, para que a gente possa entender qual é o tipo de amor que nós já desenvolvemos, ou estamos desenvolvendo, que qualquer tipo que nós apresentarmos aqui, nós ainda não o desenvolvemos em todo o seu potencial, estamos a caminho do desenvolvimento, mas nós vamos observar que a gente já ama. E muitas pessoas falam, eu não consigo amar, eu não sei o que é amor. Nós vamos apresentar aqui os tipos de amor e nós já vamos ver e falar, puxa, realmente isso eu sinto. Puxa, verdade, esse amor eu já tenho com mais intensidade, outros às vezes menos, até chegar ao amor que Jesus propõe. Tipos de amor, o amor egoísta a si mesmo. No início da civilização, quando os seres humanos estavam passando lá naquela fase da pré-história, né, iniciando as primeiras reencarnações, desenvolveu muito esse amor egoísta, pensar só em si, levado pelo instinto de conservação. Então vamos assim remontar na nossa mente aquela era, né, primitiva, quando os seres humanos estavam nas suas primeiras oportunidades reencarnatórias. Eles tinham que se esconder das intempéries, né, das chuvas, em locais que tem neve, do frio, do sol. Eles tinham que se esconder. Eles tinham que defender-se às vezes de feras, né? Porque ainda não tinham habitações, não tinham ferramentas. Tinham que pensar numa pele para se vestir. Então eles não tinham muito tempo ainda para poder pensar no outro. Eles tinham que sobreviver. E esse instinto de conservação para a sobrevivência iniciou o amor egoísta. Pensar em mim para eu sobreviver. Mas com o tempo, o ser humano foi evoluindo, com o tempo foi desenvolvendo esse sentimento de querer o bem para si. Esse sentimento passou para o amor filial, de mãe e pai para os filhos, e dos filhos para a mãe. Então, tem o amor filial. A gente já, quando nós temos filhos, a gente pensa mais nos filhos do que em nós, tanto pai quanto mãe. Tem exceção? Tem, mas não vamos entrar nas exceções. A maioria dos pais pensam no futuro do filho. Isso é amor. A maioria dos pais pensa no bem-estar do filho. Isso é amor. Então já está saindo do amor egoísta e entrando no amor filial. E com o passar do tempo,
vai gerar outro tipo de amor, o amor fraternal, o amor entre os irmãos, o amor pelos amigos. Quantos amigos nós temos que nós sentimos bem, sentimos confiança, gostamos de desabafar com ele, que ele sempre tem uma palavra sábia, uma palavra calma para nos ajudar a enfrentar algumas dificuldades. Então o amor filial já vai passando para o amor fraternal. Em todos esses dois aqui que nós estamos falando, nós não vimos nenhum sentimento de sensualidade, nenhum sentimento de paixão, mas sim um sentimento de amizade, um sentimento de querer o bem para o outro, de confiança no outro. O amor fraternal, ele vai se estendendo e evoluindo para o amor fiel, ao companheiro, à parceira, o parceiro, o marido, a esposa. Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, mas ser casado é muito difícil, né? Casamento não é para qualquer um, não. E acaba às vezes a gente brigando, discutindo, às vezes até separando, sem às vezes ter um pouco mais de tolerância e desenvolver o verdadeiro amor um pelo outro. Então, o amor fiel é o amor pelo companheiro, pelo parceiro. Isso é desenvolvido também, né? Lógico, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, esse mês eu vou fazer 48 anos de casada. É fácil? Não, todos nós sabemos que não é fácil, né? Somos pessoas que convivemos juntos, mas somos diferentes, penso diferente, ele pensa diferente, mas a gente procura às vezes um consenso para poder ir se ajustando, e se 48 anos completaremos esse ano. Bastante tempo. Eu casaria com ele 500 vezes que encontrasse, e espero que nas outras encarnações venha casado com esse. Então, o amor filial, o amor fiel, é o amor do companheiro, do parceiro, da esposa, do marido. E quando nós casamos, nós temos que ter uma consciência muito grande, não só eu, porque quando nós somos solteiros, sou eu, né? Compro coisa para mim, me arrumo, tudo para mim. Quando nós casamos, já sou eu e ele. Olha bem o amor, olha a solidariedade que deve já existir e deve se procurar fortalecer e desenvolver, porque depois do amor deles vai vir um amor filial. Tá vendo quantos tipos de amor tem? E a gente já ama bastante? Às vezes a gente não se dá conta, mas nós estamos a caminho. Depois do amor filial, vem o amor misericordioso. O que seria misericordioso? Amor aos seres indefesos. Vamos observar, quando nós saímos pela rua, que às vezes a gente encontra no frio, hoje não está, mas tem dia que está bastante frio, nós encontramos alguém deitado na calçada, o que nós sentimos? Podem falar. A gente passa indiferente? Não. A gente quer ajudar aquele ser. Quer dar um agasalho, quer dar uma roupa, quer dar alguma coisa, e se a gente não tiver nada, a gente faz uma prece por ele. Não é? Quando a gente vê um bichinho, um animalzinho sendo maltratado, a gente acha legal? Não. A gente fica triste de ver que um animalzinho está sendo maltratado. Então, essa vontade de querer o bem-estar para as pessoas indefesas, para as pessoas que necessitam de ajuda, que estão em dificuldade, e também esse amor pode ser estendido também para os animaizinhos que estão indefesos, que estão sendo maltratados. Isso é chamado de amor misericordioso. Nós já temos um pouquinho desse amor? Sim. Acredito que todos nós já tenhamos um pouquinho de compaixão, de piedade pelas pessoas que sofrem e que choram. Então, essa piedade, essa vontade de fazer alguma coisa de bem para aquela pessoa, é o amor misericordioso. Às vezes nós estamos começando a desenvolver esse amor misericordioso. E conforme nós vamos agindo, nós vamos fortalecendo esse amor misericordioso. Então, o amor vai evoluindo e ele tem vários tipos. Depois é um amor incondicional aos inimigos. Jesus nos recomendou muito amar os inimigos. E a gente pensa assim, meu Deus, como que eu posso amar o inimigo? Mas quando Jesus falou amar os inimigos, o Espiritismo nos dá
dá uma explicação maravilhosa sobre isso, que nós não vamos falar toda, mas está no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Ele dá passo a passo para a gente chegar a amar o inimigo. Porque é difícil. Uma pessoa que maltratou, caluniou, prejudicou, a gente ter confiança nele, sentir bem ao lado dele. Mas o amor reportado por Jesus nesse momento é o de não revidar as coisas que o inimigo fez. E não caluniar aquele inimigo, não falar mal dele e, se possível, até orar por ele. Então, com esse passo a passo, um dia nós chegaremos ao amor incondicional. E vem então o amor universal a todos os seres, todos, e as leis do universo. Quando nós chegarmos nesse estágio, com certeza nós seremos espírito puro. Estamos em processo, estamos caminhando para isso. Mas qualquer tipo de amor que a gente já tenha reconhecido aqui e a gente já está sentindo, nós procurarmos intensificar, maneira de intensificar, porque ele vai evoluindo e um dia nós chegaremos ao amor universal. Evangelizar é um ato de amor. Então agora nós vamos responder a pergunta do tema, né? Falamos o que era o Evangelho, falamos o que é amor. E nós já identificamos ali os tipos de amor. Por que evangelizar é um ato de amor? Porque a evangelização espírita contribuirá fora de dúvida para a formação de um mundo na qual a fraternidade deixará de ser um ideal a atingir para se tornar uma realidade constante na relação entre indivíduos e povos. Existe uma demonstração de amor maior do que essa? De contribuir para que no mundo realmente todos se tornem fraternos com os outros, todos se respeitem, todos se ajudem, de indivíduo para indivíduo e de povos para povos. Não existe uma demonstração de amor maior. E a evangelização espírita contribui e irá contribuir para que isso aconteça. Por que a evangelização espírita? Vamos respondendo a pergunta. Começamos. Por que a evangelização espírita tem uma feição eminentemente educativa? Porque o espiritismo não é doutrina para se decorar. O espiritismo é uma doutrina de educação. Educação intelectual, que é através dos conhecimentos que a doutrina nos passa do Evangelho de Jesus, nós melhoramos a nossa mente com esses conhecimentos e moralmente. Então, é uma doutrina, são ensinamentos de educação, nada de decoração. É de conhecer e fazer. Mais ainda, que a doutrina espírita nos prepara para essa existência e para o mundo espiritual. É o mais importante ainda, porque ela não está restrita só, pensando só na nossa convivência aqui na Terra. Dependendo da nossa convivência na Terra, será a nossa vivência no mundo espiritual. Então o Espiritismo nos vê como um ser integral. Nós somos espírito, ligado no corpo físico. Então não pode pensar só na matéria, só na mente. Tem que pensar especialmente no espírito. Porque o cidadão do futuro não deve ter apenas conhecimento cognitivo, mas o conhecimento moralizado. Isso aqui eu vou contar uma historinha bem rapidinha. Uma história, na verdade. Aconteceu comigo e com meu marido tem uns 15 dias, 20 dias. Meu marido passou muito mal em casa. Todos os sintomas de infarto. Eu e meu neto colocamos ele no carro e eu fui direto para a Unimed com ele. Chegou lá e foi atendido rapidamente. Quando nós sentamos, o médico perguntou o que ele sentiu. Ele falou, estava muito abatido, passando mal ainda. Aí eu perguntei assim para o médico: doutor, esses sintomas é de infarto? Porque ele relatou para o médico e o médico ficou quieto, mexendo no computador. Acho que ele estava
pensando alguma coisa, não sei, não me lembro bem direito, que depois eu fiquei meio chateada, e algumas coisas, a gente fica chateada, algumas coisas fica meio nublado, né, na mente. Aí eu perguntei para ele, né, muito preocupada, falei assim, doutor, são sintomas de infarto? O médico virou para mim e falou assim, por quê? Você está querendo matar ele? Aí eu fui no outro mundo e voltei. Né? Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, não, doutor, é porque eu estou muito preocupada. Aí meu marido falou assim, doutor, na minha família, 3 irmãos meus infartaram assim. E tem 1 mês e meio, o meu irmão morreu de infarto fulminante. Aí ele ficou quieto, não falou muita coisa, falou que não era e medicou e nós fomos embora. Encaixa aqui ou não? Porque o cidadão do futuro não deve ter apenas conhecimento acadêmico. Ele precisa de ser educado, de ser sensível à dor do outro, à preocupação do outro. E pelo menos responder com educação. Concorda ou não? Não é? Em qualquer profissão, em qualquer lugar, a educação é sinal de evolução. A educação é sinal de sensibilidade, de empatia, de amor. Qual amor lá atrás, gente? Pode me responder. Eu dou cola. Qual amor que vocês acham que é o lá de trás? Fraternal. O amor fraternal. Então, a evangelização, o ato de evangelizar é um ato de amor, porque o cidadão do futuro não pode ser só inteligente. Ele tem que ter bondade. Ele tem que ter empatia. Porque senão o mundo de paz e justiça vai demorar mais ainda para ser implantado. Quem fala isso sobre o cidadão do futuro é Álvares Crispino, no livro dele Família, Juventude e Educação. Porque trabalhando com Jesus, demonstramos o nosso amor a Ele e a Deus, nosso Pai Celestial. Porque quando trabalhamos com a evangelização, seja de criança, jovem ou adulto, e a nossa mesmo, quando trabalhamos com a evangelização em todos esses níveis, nós estamos trabalhando com Jesus, divulgando o seu evangelho, a sua boa nova, as boas notícias, as boas informações para a transformação do nosso planeta Terra. Por isso que evangelizar é um ato de amor. E o evangelizador espírita? Qual o papel do evangelizador espírita? Em todos esses níveis, desde criança até adulto, porque o evangelho não é só para a criança. Quando nós falamos em evangelização, nós logo pensamos nas crianças, mas nós esquecemos dos jovens, nós esquecemos dos idosos, nós esquecemos de nós mesmos, nós esquecemos da nossa família. A doutrina espírita não é doutrina de decoração, é doutrina de conscientização para transformação. Por isso, a importância do evangelho em todos os aspectos, em todos os sentidos, em todas as idades. O valor deste trabalho de evangelização repousa em seus próprios objetivos, que é da transformação moral nossa e da humanidade, na dedicação do evangelizador, no preparo e aperfeiçoamento constante a que esse evangelizador se submete, na busca de aprimoramento espiritual e das condições pedagógicas para o desempenho cabal da tarefa. Então, o trabalho de um evangelizador é muito importante e muito meritório perante a Deus. Porque para evangelizar, para divulgar os ensinamentos de Jesus, nós temos que nos esforçar muito. Tem que pesquisar, tem que estudar, tem alguns obstáculos que a gente tem que transpor, tem que buscar as melhores maneiras, as melhores formas para poder passar, que aqui quando fala de aprimoramento de condições pedagógicas, temos que buscar a melhor forma de se fazer entendido, porque se não entender, a pessoa não entender, não vai haver a prática. Então, o valor do trabalho do evangelizador é muito grande. A dedicação dele, principalmente em se modificar, porque é o que o Felipe falou agora mesmo. A gente que está tentando estudar, tentando conhecer o Evangelho de Jesus para poder divulgar de uma maneira mais prática, mais acessível, quem escuta primeiro somos nós. Então nós precisamos nos esforçarmos para poder praticar o que
Porque às vezes a gente tem que renunciar a muitas coisas, tem que calar muitas vezes, para realmente poder cumprir com o trabalho de evangelização. Ali nós vemos uma evangelizadora, não importa o número de criança, 1, 2, 3, não importa o número nos estudos sistematizados, 2, 3, 4, o número não é importante, o importante é a qualidade do trabalho. Então por isso nós escolhemos uma foto com poucos evangelizando, mas uma evangelizadora bem dedicada, sentada junto deles, para passar os ensinamentos do nosso mestre. Álvaro Crispino, no livro dele Família, Juventude e Educação, é um livro bastante atual, ele traz algumas informações muito relevantes para nós espírita. Mas essa parte aqui, quem fala é a Joana de Ângeles, logo no prefácio do livro. Ela diz assim: a criança e o jovem, exceção feita daqueles que estão portadores de distúrbios emocionais e psiquiátricos, são argilas virgem para a moldagem dos valores morais e intelectuais, artísticos, culturais e sociais do futuro. Não se assustem dela ter falado aqui, que ela falou exceção feita às crianças ou jovens com distúrbio. Mas no outro parágrafo ela vai relatar a eles também, ela vai se reportar a eles, e nós também. Mas aqui ela está querendo dizer que as crianças de uma maneira geral, elas são como argila, como uma massinha de modelar. Quanto mais cedo começarmos os ensinamentos de Jesus, mais facilidade tem de interiorizar esses conhecimentos. É isso que ela quer dizer. Então nós pais, avós, evangelizadores, precisamos estar atentos a isso. Quanto mais novinho, mais acessível a novas informações, porque a mente não está carregada das informações atuais. E as do passado, das vidas passadas, estão adormecidas, para que a criança possa receber novos ensinamentos, para que ela tenha, quando crescer, ela se transforme numa pessoa do bem. Entendido? Então, o Espiritismo nos fala isso, no Evangelho nós encontramos muito bem essa explicação, e a Joana de Anjos se reporta no prefácio desse livro, dizendo que as crianças estão mais acessíveis a conhecer e a se moldar e a praticarem coisas boas. E o Evangelho é a boa notícia, é a boa informação. Aí no outro parágrafo, ela diz assim, então ali nós temos bastante criança, né? Alegres, positivas, já com bastante informações. No outro parágrafo ela diz assim, mesmo aqueles que lá atrás ela se reportou com distúrbios, né? Psiquiátricos, emocionais ou espirituais, mesmo aqueles que se apresentam com limitações de qualquer natureza, beneficiam-se eficazmente por meio dos métodos terapêuticos de recuperação e de educação formal na escola e a especial, que o Espiritismo e que o Evangelho se enquadram nessa. Então, às vezes nós pensamos assim, minha criança, eu vou receber uma criança com TDAH, com autismo, que hoje o número de autismo tem crescido bastante, TDAH também, ou com outros distúrbios, ela não vai aprender nada, ela não para sentada, ela não faz isso, ela faz aquilo. A gente às vezes tem essa ideia errônea em relação àquelas crianças. Mesmo ela se movimentando, a mente dela está conseguindo assimilar assim. Só que ela assimila de maneira diferente daquelas outras crianças. Ela vai se beneficiar. E os tratamentos, métodos de recuperação terapêutica aqui que ela se reporta é a água fluidificada que aquela criança vai tomar no centro da evangelização. É o passe que ela vai receber. Juntando todo esse tratamento terapêutico, fluidoterápico, mais os ensinamentos do Evangelho, ela vai sim assimilar e melhorar muito. Nós precisamos estar atentos a isso. Nós que trabalhamos com criança, com jovens e com os adultos também, porque também tem bastante adultos com TDAH e que foi diagnosticado mais tarde. Então todos se beneficiam. O Evangelho é para todos. Nós lembramos que Jesus, ele veio e falou de maneira mansa, generosa, nunca discriminou ninguém,
abraçou e acolheu a todos. É o papel do espiritismo cristão. Mas ele traz uma outra informação muito interessante, porque, vou ler aqui, Álvaro Crispino, no livro Família, Juventude e Educação, fala que as pesquisas, porque ele é um professor, pesquisador, espírita, um excelente orador e muito estudioso, então ele fez pesquisas, ele coletou pesquisa nas faculdades sobre a evangelização, sobre família e sobre educação. Ele fez esse livro. Então ele fala que as pesquisas apontam o quê? Por favor, queridos amigos e queridos irmãos, prestem atenção para ver se a gente consegue se encaixar um pouco para poder realmente fazer a nossa transformação e fazer a transformação daqueles que estão ao nosso redor. Que há na adolescência, que às vezes a gente, algumas mães falam que na adolescência é aborrecência, né? Porque quando está passando essa fase, as crianças, os jovens ficam bem cheios de conflitos, às vezes rebeldias, né? A gente pensa, não vai adiantar nada, não vai assimilar nada. Engano nosso. Há na adolescência uma maior sensibilidade para o desenvolvimento espiritual. Pesquisas apontam isso. Nós falamos das crianças, que estão mais acessíveis a conhecer, a aprender, a assimilar e a se moldarem, né, a praticarem. Mas na adolescência, os jovens têm uma sensibilidade, ele tem uma percepção muito apurada para as coisas espirituais. Há na adolescência uma maior sensibilidade para o desenvolvimento espiritual, tendo a religião um importante papel na vida e no desenvolvimento do adolescente. Então a gente tem que ter muita essa atenção. Na adolescência, a gente continuar evangelizando, levando para a evangelização, porque o adolescente tem uma sensibilidade para assimilar e mudar totalmente a sua vida. Às vezes está até desviando para algum caminho indevido, e quando começa a participar de uma evangelização, ele começa a ver a destinação dele, começa a conhecer o passado e se preocupa com o futuro. E aí ele começa a se modificar. Mas ele fala uma coisa muito importante, que também as pesquisas apontam que a adesão religiosa dos pais aumenta a expectativa moral e a supervisão sobre os comportamentos dos filhos, resultando numa educação, numa redução de exposição a riscos. Às vezes nós somos espíritas, mas nós não levamos nossos filhos para a evangelização. Nós achamos assim, não vai crescer, ele escolhe. Nós já perdemos uma fase excelente, que foi a infantil. E às vezes nós perdemos também a da adolescência. E às vezes quando ele se torna pessoa adulta, ele sofre muito, porque às vezes toma decisões equivocadas que poderiam ser evitadas se ele tivesse religião. Pais, mães, avós, pensem bem, reflitam. A vida é tão rápida, e às vezes nós deixamos o tempo passar e não cumprimos o nosso papel. E depois, lá na frente, quando a gente vê os nossos filhos para o caminho errado, a gente chora, reclama e fala, eu não sei o que eu fiz, eu não sei onde eu falhei. Muitos de nós falhamos porque não falamos de Deus para os nossos filhos. Não falamos do respeito e do amor ao próximo que ele deve ter. Por isso que às vezes a gente vê adolescentes batendo no professor, puxando a cadeira do professor. Às vezes a gente vê adolescente matando adolescente. É tão triste essas tragédias que poderiam ser evitadas se nós, seres humanos, nos conscientizássemos do nosso papel na Terra, que é de espírito em busca de evolução intelectual e moral, mas através do trabalho que nós precisamos fazer com todos aqueles ao nosso redor, o amor filial. Pensem nisso, porque a religião é importantíssima para a formação moral de todos nós. Então, quando o pai e a mãe têm religião,
religião e leva seus filhos para uma religião, ele pode se tornar, sim, um médico educado. Ele pode se tornar um advogado honesto. Ele pode, sim, se transformar num professor empático. Porque só o conhecimento acadêmico cognitivo não é o bastante. Para a vida terrena pode ser, porque vai dar dinheiro. Mas para a vida espiritual, não. E o papel do Evangelho é de nos educarmos espiritualmente, não sobre essa vida, mas para a verdadeira vida, que é a vida de espírito, para onde voltaremos e lá ficaremos muito mais tempo do que na Terra. A vida aqui, a média de 70 anos, 80, alguns estão com 90, mas quando desencarnamos e vamos para lá, às vezes nós ficamos 150 anos sem encarnar. Que situação estaremos? Que situação estarão aqueles que nós falamos que amamos? Precisamos pensar. A tarefa de evangelizar pode ser denominada de amor, porque não conhece obstáculos intransponíveis e leva em seu interior a força capaz de transformar os indivíduos e, em consequência, a sociedade. Então, a tarefa de evangelizar deve ser chamada de amor, porque evangelizar é contribuir com Jesus para a transformação interior e do mundo. O Evangelho serve para o homem moderno, nem é moderno mais, é contemporâneo. A gente vai pensar, nossa, mas Jesus, 2000 anos atrás, não está ultrapassado, não? Não! As leis de Deus são perfeitas e imutáveis. Tudo que Jesus vai ensinar vai ser ensinado para sempre, porque são as leis do nosso Pai Celestial, para a harmonia do ser humano e para a harmonia do universo. Então, sim, o Evangelho serve agora e para toda a eternidade, em todos os planetas que nós formos habitar, quando nos tornarmos espíritos melhores. Nós teremos que ter conhecimento e vivência do Evangelho. Sim, o Evangelho é o código de conduta para excelente vida em sociedade, porque se fundamenta na justiça. Sim, diante do seu ensino moral, todo mundo se curva. Todos os povos podem reunir-se, quaisquer que sejam suas crenças. O ensino moral do Cristo, todos se curvam, todas as nações. O Evangelho é a luz do Espiritismo, une a fé e a razão. Assim, os homens modernos podem entender os ensinos do Cristo como roteiro infalível para a sua felicidade. Sim, o Evangelho serve e precisamos conhecê-lo e nos esforçarmos em praticá-lo hoje, para que nós possamos nos transformar em pessoa melhor e voltarmos para o mundo espiritual um pouquinho melhor de quando lá saímos. Ali, então, se todos nós, a humanidade toda, for educada, respeitaremos as leis de trânsito, respeitaremos todas as leis civis, porque nós vamos entender que todos têm direito e todos têm deveres. E que seguindo Jesus, que é o nosso modelo e nosso guia, haverá a fraternidade que todos nós desejamos. Os problemas do mundo. Dr. Bezerra de Menezes, que é o responsável pelo movimento espírita no mundo todo, ele tem uma mensagem maravilhosa que se chama Os Problemas do Mundo. O mundo está repleto de ouro. Ouro no sol, ouro no mar, ouro nos cofres. Mas o ouro não resolve o problema da miséria. O mundo está repleto de espaço. Espaço nos continentes, espaços nas cidades, espaço nos campos. Mas o espaço não resolve o problema da cobiça. O mundo está repleto de organizações. Organizações administrativas, organizações econômicas, organizações sociais, mas as organizações não resolvem o problema do crime. O mundo está repleto de cultura. Cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião. Mas a cultura da inteligência
não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teorias. Teorias das escolas filosóficas, teorias das religiões. Mas as teorias não resolvem o problema do desespero. Para extinguir a chaga da ignorância, que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça, que gera a ilusão, para extinguir o monstro do egoísmo, que promove a guerra, para anular o verme do desespero, que promove a loucura, e para remover o charco do crime, que carreia o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração dos homens. Muita paz a todos. Que Jesus os abençoe, que Jesus os guie, que Jesus os ilumine. Agradecemos a Fatinha pela reflexão, pelo estudo da noite de hoje. Lembrando que a nossa evangelização, né, faltando de evangelizar, né, e existe um livro que a Lúcia Moisés coloca para a gente de que evangelizar muda vidas. Ela está falando da tarefa da ação evangelizadora, mas todos nós estamos já a tarefa de evangelizar a nós mesmos, evangelizar filhos, evangelizar a todos ao seu redor, né? Continuar a sublime sementeira. A nossa evangelização aqui é aos sábados, a partir das 14h30. Só que nesse período nós estamos em recesso, tá? Nós vamos abrir um recesso do dia 15 até o dia 29. Nós voltamos só em agosto. Então, estou vendo jovens aqui. Nós somos um grupo de juventude às 3 horas e também nós somos um grupo também às 5 horas. Então, fica à vontade aí para participarem das nossas atividades. Assim como a evangelização, nós temos estudos na casa, que tem estudo segunda-feira, que é o estudo do Evangelho, que é às 19h30, ele é online, tá? No estudo na terça-feira, às 18h30, ele é presencial. E o estudo metódico da doutrina do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é quarta-feira, às 3 horas da tarde. Amanhã, quinta-feira, nós temos o estudo sistematizado da doutrina espírita. Ele é híbrido, tanto presencial quanto online, mas ultimamente tem ficado online, tá? Tem sido feito online. E próximo domingo nós temos o nosso encontro com o Robinson, que ele vai falar sobre Jesus espera por nós. É a nossa próxima palestra, os próximos encontros no domingo, às 9 horas da manhã, tá? Então vamos levar nossos pensamentos, agradecer ao amigo Mestre Jesus pela reflexão dada, pelas mensagens orientadas, e que nós possamos internalizar, refletir, meditar a importância da evangelização em nossas vidas, para que a gente possa expressar e vivenciar esses ensinamentos no convívio da família, no convívio social e no convívio íntimo. Ampare a todos os trabalhadores, colaboradores, voluntários, frequentadores dessa instituição. Ampare o círculo social que acompanha essa instituição, a comunidade, nosso município, nosso estado, nosso país e o mundo. Ampare também aqueles irmãos que passam por situações de sofrimento, de dor, de perturbação, e que a gente possa, em nossos pensamentos, ofertar o conforto e consolo necessário, propiciado pela divulgação da doutrina espírita, alcançando através das palavras consoladoras ditas e refletidas aqui nessa instituição, seja em presencial ou até mesmo pela vivência da internet, na página do Facebook, no YouTube, para que a gente possa consolar essas criaturas
a dar prosseguimento à nossa administração, aos nossos objetivos aqui propostos para tornar homem de bem e auxiliar na regeneração dessa escola bendita. Mais uma vez agradecemos a toda a oportunidade que nos é dada e que possamos aplicar ao nosso tempo todos esses ensinamentos. Que o Senhor possa nos iluminar, nos proteger, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Aqueles que se desejarão paz, só aguardar que serão chamados. Tenha todo mundo uma boa noite.